Bom te ter de volta. Então, chegamos ao nosso exercício 53 do nosso capítulo 4, que diz o seguinte: resolva em reais as seguintes inequações produto. Então, vamos começando aqui pela nossa letra A. Então, nós temos aqui duas inequações, perdão, né? Temos, na verdade, duas equações que têm um produto e acaba que a gente vai ter que analisar elas dentro da nossa reta real. A primeira coisa que eu faço sempre para poder analisar esse tipo de coisa, repare aqui. Eu estou querendo saber aqui quando que essa inequação aqui ela vai ser positiva, zero para mais, né? Ou seja, zero e positivo, né? E basicamente isso que eu estou querendo descobrir. Basicamente, o que que eu tenho que analisar? Bom, eu tenho um produto. O que que acontece quando eu tenho um produto? Se eu tenho um produto entre um número positivo e outro número positivo, ou seja, se essa primeira inequação aqui for positivo e a segunda também, então eu vou ter um valor positivo, um valor maior do que zero, se assim preferir, né? Vou ter então como resultado um valor positivo, que é o que eu procuro. Se a primeira der positivo e a segunda der negativo, vai dar negativo. Esse valor aqui eu tenho que descartar. Se a primeira der negativo e a segunda der positivo, também o produto disso vai dar negativo, então também tenho que descartar esse tipo de resultado. E a segunda outra possibilidade é a primeira dar negativo, a segunda também dar negativo, o produto delas vai ser positivo, então esse valor aqui também me interessa. Ou seja, são essas duas possibilidades que eu procuro aqui. Quando a primeira é totalmente positiva e a segunda também, e quando a primeira é negativa, enquanto a segunda também é negativa. Se você reparou, é uma função, são funções do segundo grau, então, ou seja, ambas positivas, então, ou seja, ambas com a parábola voltada para baixo. Então, basicamente, é como se estivesse acontecendo isso daqui, ó, entre as duas funções. Repara o seguinte, aqui quando dá negativo, né, esse valor aqui, ó, se eu associar aqui, aqui não necessariamente está dando, né? Ou seja, esses valores aqui, ó, na verdade, me interessam, né? A interseção entre as parábolas, né? Vamos dizer desse modo aqui. Então, vamos para a prática que vai ficar muito melhor, tá bom? Vamos embora. Então, na letra pra gente poder. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar os zeros da minha raiz, encontrar os zeros da minha raiz. Eu vou usar aqui a primeira inequação, que é x ao quadrado menos 2x menos 8. Muito bem. Eu já sei que a soma, vamos analisar aqui, a soma dos dois vai dar menos b sobre a, tá bom? Se é menos b sobre a, é menos menos 2 dividido por 1. Então, ou seja, a soma dá 2. E o produto dá menos 8. Muito bem. O produto dá menos 8 significa o quê? Que eu tenho uma raiz positiva e outra raiz negativa. Então, ou seja, as possíveis raízes que eu tenho são, vou tentar com os múltiplos de 8, tudo bem? Então vamos analisar aqui. O primeiro múltiplo de 8 é o próprio 8. Então 8 vezes 1, 8. Só que repara uma coisa, 8 menos 1 dá 7, ou menos 8 mais 1 dá menos 7, então não satisfaz para mim. Outro que eu posso usar é 4 vezes 2, 8, não é? Então, 4 menos 2 dá 2, né? Mas, então, já acabou que eu achei minha raiz. Então, se eu pegar 4 menos 2 dá 2, exatamente a soma que eu tenho. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Não dá para ser menos 4 mais 2, porque daria menos 2 e a minha soma ela é positiva. Então, eu garanto então que o meu x1 ele vai ser 4 e o meu x2 vai ser menos 2. Bem? Lembrando, é claro, que se você não se sente à vontade de fazer desse jeito, pode fazer por Bhaskara. Aliás, eu aconselho sempre que puder, né, você faça por Bhaskara, para você ganhar bastante habilidade. Mas quando você já tem uma certa já se sente à vontade, pode também fazer desse jeito aqui, também poupa bastante tempo. Cada situação é uma situação, né? A segunda inequação é 2x ao quadrado
menos 3. Pois bem, 2x ao quadrado menos 3. Opa, me perdoe, aqui tem um erro. Menos 3x. Já no seu PDFzinho já vou deixar bem corrigido isso daqui. 2x ao quadrado menos 3x, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o x em evidência, e aí eu vou ficar com 2x menos 3. Esse valor aqui eu também procuro as raízes. A primeira raiz já é imediata, né? Igual a zero, já que eu estou procurando o zero da minha raiz. E a minha segunda raiz é basicamente igualar isso daqui a zero, então, ou seja, eu ficaria com 2x menos 3 igual a zero. 2x é igual a 3, então x é igual a 3 sobre 2. Aqui a minha raiz, 3 sobre 2. Pois bem, agora eu já tenho as minhas raízes, então eu já tenho como analisar. Se eu tenho duas inequações, então eu vou fazer 3 linhas, sempre uma a mais. E eu te chamo a atenção o seguinte, não tenha preguiça de fazer essas linhas aqui, tá bom? Vamos embora. Eu tenho 4 raízes, né? 1, 2, 3, 4. Uma já é o próprio zero. E a outra é 3 sobre 2. 1 sobre 2. A outra vai ser o 4. E a outra vai ser menos 2. Vou apagar aqui um pouco esse excedente aqui. Eu tenho menos 2, 0, 3 sobre 2 e 4. Vou analisar se o meu conjunto ele é fechado ou aberto. Então, por exemplo, você há de convir aqui comigo que, como eu estou procurando valores maiores ou iguais, então as minhas raízes fazem dar zero. Então, ou seja, o meu conjunto ele é fechado em todos os casos. Poderia ser aberto, tá bom? Então, eu sempre ponho a bolinha aqui ou aqui para o quê? Para quando eu for fazer o conjunto solução, eu saber que eu estou lidando, né, com um valor aberto ou fechado que vai me dizer o seguinte, se isso aqui vai ser desse jeito ou desse jeito. Basicamente, é isso daqui e é bem importante isso daqui, porque às vezes você pode pegar opções, se for uma prova de múltipla escolha, né, você pode pegar opções muito parecidas e o que vai definir o resultado correto pode ser isso. Pois bem, aqui eu tenho uma parábola com a concavidade, como a gente já tinha percebido, de cabeça para baixo, perdão, de cabeça para cima, a concavidade para cima. Então significa que se minhas raízes estão aqui, entre as minhas raízes eu tenho valores negativos e nas extremidades dela eu vou ter valores positivos. Então olha só, entre 4 e menos 2 eu vou ter valores negativos. Menos, menos e menos. E superiores a ela, eu vou ter valores positivos. Agora, outra coisa, vamos para a nossa outra, perdoa, é a mesma coisa, né? Eu também tenho uma parábola voltada para cima, e o que vai acontecer? Entre as minhas duas raízes, eu volto a ter valores negativos, e fora ela, eu vou ter valores positivos. Então, ou seja, entre 0 e 3 sobre 2, eu vou ter um valor negativo. Para valores inferiores a zero, eu vou ter valores positivos. E para valores superiores a 3 sobre 2, eu também vou ter valores positivos. Então, agora o que eu tenho que fazer é fazer o produto. Mais com mais, eu encontro mais. Mais com mais, eu encontro mais. E menos com menos, eu também encontro mais. Porém, menos com mais, eu encontro menos. E menos com mais, eu também encontro menos. Analisando, então, o que me interessa são os valores maiores ou iguais a zero, ou seja, são esses valores aqui, esses valores aqui, até outra linha aqui, ó. Ou seja, esses valores aqui me interessam.
esses valores aqui também me interessam, e esses valores aqui também me interessam. Então vamos embora escrever o nosso conjunto de solução. Como nós estamos trabalhando em reais, então x pertence aos reais, tal que, pois bem, eu tenho que pegar valores inferiores a menos 2, então x é menor ou igual a menos 2, porque a minha bolinha está fechada. Ou, sempre que eu tenho um intervalo, eu uso ou. Já expliquei por quê. 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3 sobre 2. Ou ainda, eu tenho os valores de x maior ou igual a. Então, está aqui no meu conjunto de solução. Poderia também escrever ele de outra maneira, poderia escrever ele aberto, sempre quando é infinito é aberto. Então, de menos infinito até menos 2, fechado em menos 2, conjunto união fechado em 0 e vai até 3 sobre 2, 3 sobre 2 também fechado, união fechado em 4, indo até mais infinito, como é infinito, é aberto. Esse colchetes aqui, eu também posso substituir ele, caso você deseje, tem muito autor que faz isso, põe parênteses. Também é uma maneira de dizer que é um conjunto aberto. Então, aqui, essa aqui é, perdão, né? Essa aqui foi só a nossa letra A. Então vamos então para a nossa letra B. A aula vai ser um pouquinho mais comprida, já estamos na 11 minutos. Para a nossa letra B. A nossa letra B, eu também tenho mais duas inequações, né? E agora repare que o meu sinal é maior, não é maior ou igual, então, ou seja, provavelmente não, minhas bolinhas vão ser abertas quando a gente estiver fazendo aquele nosso conjunto de solução. Então, vamos para a nossa primeira equação, que é menos x ao quadrado mais x mais 2. Então, ou seja, eu sei que a minha soma ela vai dar 1. Eu tenho, é menos b sobre a, então menos b vai ser menos 1 sobre a, que é menos 1, então menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Então a minha soma dá 1. O meu produto, entretanto, dá menos 2. O divisor de 2 é o 2, é o próprio 2, né? Então, ou seja, eu teria que pegar para dar 1, ou seja, perdão, o meu produto é negativo, então, ou seja, significa que uma das raízes, obrigatoriamente, ela é negativa. Então, eu poderia ter 2 vezes 1. Como a minha soma dá 1, significa então que eu tenho menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, o meu primeiro x é 2. E o meu segundo x menos 1. Indo aqui para a nossa segunda equação, eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 3. A minha soma aqui dá menos 2. E o meu produto aqui dá menos 3. Às vezes você pode se assustar e pensar assim, pô, e agora deu 3, né? Deu um número primo, né? Números primos são as melhores coisas que tem. Por quê? Porque os divisores é ele mesmo e o 1. Então, ou seja, só poderia ser a única combinação que eu preciso fazer é 3 e 1. Ou seja, se deu menos 3, significa que uma das raízes é negativa. E olha só, deu menos 2 como resultado da soma. Então, ou seja, significa que a maior raiz ela vai ser negativa. Por quê? Menos 3 vezes 1, menos 3. E menos 3 mais 1, menos 2. Então, já encontrei as minhas duas raízes bem mais rápido quando acontece de ter um produto primo, né? Então, a minha raiz x1 vai ser 1 e a minha raiz x2 vai ser menos 3. Vamos então agora fazer a nossa reta real. Sempre falo, não tenha preguiça de fazer ela, tá bom? Eu tenho duas inequações, então vou fazer 3 linhas, sempre uma a mais, porque eu analiso, né? Vai ser a minha última linha, meu conjunto de solução. Então, ou seja, eu vou ter
4 raízes, né? Não tem nenhuma raiz se repetindo. E aquilo que eu te chamei a atenção, como se trata de um valor maior, ou seja, todas as minhas raízes elas vão ser abertas. Então, ó, coloca aqui para você, quando estiver fazendo o conjunto de solução, você lembrar que essas raízes aqui, ó, elas são abertas. Todas elas bem abertas. Bom? Pois bem, vou colocar minhas raízes em ordem, né? Eu tenho a raiz -1 e 1 aqui no centro. A minha maior raiz vai ser 2 e a minha menor raiz vai ser -3. E aqui na primeira linha eu vou analisar somente dentro dessa inequação. A minha concavidade ela é voltada para baixo, o que significa então que ela só é positiva entre as minhas raízes. E as minhas raízes são 2 e -1. Ou seja, entre 2 e -1, eu tenho valores positivos, como você pode perceber aqui. Fora isso, eu tenho valores negativos. Ao passo que a minha segunda raiz ela é positiva, né? Então, ou seja, a parábola dela é voltada para cima. Então, ou seja, entre as minhas raízes eu vou ter valores negativos. E as minhas raízes são 1 e -3. Perdão, isso, 1 e -3. Então, entre 1 e -3 eu tenho valores negativos. Fora disso, ou seja, além de para baixo de -3, eu tenho valores positivos e para cá também eu vou ter valores positivos. Procuro os valores maiores do que zero, menos com mais dá menos, menos com menos já vai dar positivo, menos com mais com mais dá mais, menos com menos dá negativo. Então, aqui estão os valores positivos, e é o que eu procuro. Então, eu estou procurando esses valores aqui. Melhor aqui. Desse jeito aqui, bem melhor de ver. Ou seja, são esses valores aqui positivos que eu estou procurando. Vou fazer meu conjunto de solução. X pertence aos reais, está lá no enunciado. Tal como eu vou pegar entre -3 e aberto, né? Como está aberto, vou usar o sinal de menor, x e -1. Ou ainda entre 1, x e 1. Então, está aqui o meu conjunto, solução da minha letra B. Então, para a nossa letra C, aqui também. Aqui na nossa letra C, eu tenho já uma inequação que é imediato o meu zero, que é x igual a -2, era só igualar isso aqui a zero, que eu descubro que é -2. E na segunda eu tenho que é x igual a menos x ao quadrado menos 4. Então, ou seja, passando para o outro lado, eu ficaria com x ao quadrado igual a 4, então eu passo a ter x, me perdoe, igual a mais ou menos 2. Então, ou seja, no meu segundo lado aqui, minha segunda raiz aqui, eu passo a ter x1 igual a 2 e x2 igual a -2. Novamente, não tenha preguiça, tá bom? Passa as três linhas. E agora eu só tenho duas raízes para analisar. A raiz -2 e a raiz 2, já que eu tenho raízes similares. Apesar de eu ter raízes similares, você vai ver que o comportamento da função não é similar. Eu estou procurando maior ou igual, então, ou seja, minha bolinha ela é fechada. Vou botar a nossa bolinha fechada aqui. Tá bom? Bolinha fechada significa que ela faz parte da minha solução. Aqui é uma função linear positiva, ou seja, significa que ela é desse jeito aqui.
Ou seja, quando eu pego valores menos 2, significa o quê? E para valores superiores a menos 2 eu vou ser positivo e para valores inferiores vai ser negativo. Então, 2, 2. Então, significa que para valores superiores a menos 2 eu vou ter uma função positiva, do contrário eu vou ter uma função negativa. Já para os meus valores aqui, ó, aqui é uma função quadrada, de parábola voltada para cima. Então, ou seja, aqui está o menos 2 e aqui está o 2. Significa que entre elas os valores são negativos. Então, ou seja, entre essas duas raízes eu tenho valores negativos. Além delas, eu tenho valores positivos. E aí, menos com mais dá menos, mais com menos dá menos, e mais com mais dá menos. E agora, vamos então fazer o nosso conjunto de solução. Eu tenho x pertence aos reais, tá o quê? Agora, olha só. Maior ou igual? Se é maior ou igual, repare uma coisa, eu disse que o menos 2 é solução. Só que entre o menos 2, eu tenho valores negativos. Ou seja, neste momento aqui, somente o menos 2 é a solução. Então, eu vou colocar aqui, x é igual a menos 2. Ou ainda, eu posso pegar todos os valores superiores a 2. Então, x também é maior ou igual a 2. Me perdoe. A 2, tá bom? Essa daqui é do tipo daquela questão pega ratão, né? E para ver se você está atento, né, a um conjunto que pode aparecer aqui do nada, ou seja, existe uma solução única dentro de um conjunto, né? Como você pode ver ali, entre o 2 para baixo, 2 positivo, eu só tenho uma única solução, que seria o menos 2, tá bom? E por último, vou copiar aqui, vamos então fazer a nossa letra D, 22 minutos de aula. Eu agradeço a atenção até aqui. Letra D, então, nós temos 3x ao quadrado mais 5. Repare uma coisa, se eu for igualar isso aqui, eu vou ficar com 3x ao quadrado igual a menos 5. Independente de você passar o 3 ou não, quando você for passar o quadrado, ou seja, extrair a raiz, você vai reextrair a raiz de um valor negativo. E dentro dos reais, esse valor aqui não existe. Então, ou seja, essa minha parábola em relação ao eixo dos reais, ela não toca no meu eixo x, ou seja, ela não tem um zero, então, ou seja, ela é sempre positiva. E é o que me interessa para achar minha solução, porque eu estou procurando valores menores do que zero. Então, ou seja, quando eu for analisar minha reta real, eu já sei que para todo x pertencente aos reais, nessa equação aqui, eu tenho x maior do que zero, ou simplesmente eu tenho valores positivos. Já minha segunda inequação, ela é linear. Tá vendo? Ó, eu não tenho um quadrado aqui. E ela é negativa. Então, ou seja, significa que ela está decrescendo. Então, se eu achar o zero aqui, eu vou ficar com x igual a menos 4 dividido por menos 2, x igual a 2. Significa que aqui está o meu 2. E para valores inferiores a 2, eu tenho tenho soluções positivas. No contrário, eu tenho soluções negativas. Fazendo a minha reta real, aquilo que eu sempre falo para você, não tenha preguiça. Eu tenho duas inequações, então eu vou fazer 3. Eu só tenho uma raiz, como você pode perceber, então vai ficar bem fácil de fazer. Essa raiz aqui minha, como é menor, ela é aberta. Ela vai ficar aberta. Tá bom? Então, como a gente chegou à conclusão da primeira inequação, para valores inferiores a 2 ou para valores superiores a 2, eu vou ter positivo. E pouco importa, né? Porque ela não tem raiz, então ela não toca no eixo x, ela sempre vai ser um valor positivo. Para valores inferiores a 2, eu passo a ter valores positivos, e, no entanto, para valores superiores, eu passo a ter valores negativos. Então, mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. Só que eu estou procurando os valores inferiores a zero, ou seja, eu estou procurando os valores cuja o produto dê negativo. Nesse caso, meu x
pertence aos reais, de tal maneira que meu x ele é maior do que. Tudo bem? Então, isso aqui foi a questão 53. Uma boa aula, bem cumprida. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.